Efésios capítulo 5, verso 15 em diante. 5, 15 em diante diz assim a palavra de Deus: vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, mas sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. Por essa razão, não vos tornais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero fazer um parênteses aqui, que nós sabemos a forma, o método de se embriagar com vinho. É pegando um copo, pegando uma jarra, enchendo e tomando. Mas aqui no 19, antes do 19, aliás, no 18, diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, existe também uma forma, um método para se encher do Espírito. No 19, falando entre vós. Repita comigo, igreja, por favor. Falando entre nós em salmos, hinos e louvores. Então, falando entre vós com os salmos, entoando louvores, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós vemos aqui Paulo instruindo a igreja. Paulo, através de suas cartas, instruindo a igreja. Paulo, ele não tinha ficado ali em Éfeso. Ele ficou pouco tempo. Deixou Priscila e Áquila ali, novos na fé, mas de alguma maneira ficou instruindo Priscila e Áquila. E aqui nós vemos uma das instruções de Paulo, a igreja de Efésios, de Éfeso. E nós vemos aqui ele dizendo: vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Então ele, fazendo essa colocação, ensinando, nos faz viajar um pouquinho adiante, indo lá a igreja, a primeira carta enviada para a igreja. A primeira carta foi dirigida à igreja de Éfeso. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 em diante. Vamos ler, por gentileza. 40 anos depois desse texto que acabamos de ler, de Paulo, 40 anos mais ou menos depois, a igreja recebe outra carta. A carta de Paulo era um ensinamento. Esse ensinamento foi replicado e respingou as regiões vizinhas. Não ficou apenas limitada a Éfeso,
Nós estamos no Brasil, no ano de 2023, e estamos também recebendo as mesmas instruções, porque passa céu e terra, mas a palavra de Deus não passa. Tudo passa, mas a palavra de Deus não. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, eu meditando nessa palavra, falei, puxa vida, meu Deus. Vede prudentemente como andais, não como todos, mas como sábio, aproveitando bem o tempo. Sinais e aspectos, características de uma igreja poderosa, de uma igreja relevante. Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 2, o verso 2 em diante. Capítulo 2, verso 2 do livro de Apocalipse. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Irmãos, olha a carta que ele recebe, olha os elogios que essa igreja está recebendo. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. A igreja de Éfeso, ela estava localizada numa região de um comércio altíssimo, idólatra. E no crescimento da igreja, o que acontece? As finanças, a economia de Éfeso estava sendo afetada. A economia da cidade sendo afetada, eles de alguma forma começaram a ser perseguidos, começaram a ser pressionados, encurralados. Por isso aqui diz: tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome. Imagina, irmãos, comigo aqui, viajando na história, no tempo, na época, junto comigo, essa igreja recebendo essa carta, ouvindo essas informações. E ela ouvindo essas informações, revela a nós a característica dessa igreja, diante dos desafios que eles enfrentavam. Agora, vem o 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Puxa vida. Olha só, uma igreja atuante, uma igreja que recebe informação do próprio Deus, que é reconhecido o seu trabalho, o seu labor, o seu empenho, a sua perseverança, a sua oração, sabe, o seu empenho, o seu esforço, o seu sofrimento. Hein, Miguel? Sofrimento. E agora no 4, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Ou seja, o que eu entendo aqui? A obra em nenhum momento parou. A obra estava ainda em andamento. A obra ainda estava em movimento. Porém, a advertência aqui é: volte às práticas.
das primeiras obras. Volte às práticas das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Aqui não era advertência por causa do pecado, advertência não era por causa de erros pecaminosos, mas era algo que no meio da obra, no meio do labor, no meio do trabalho, no meio da caminhada, perdeu o amor, perdeu o sentimento, perdeu a essência, perdeu o propósito, perdeu o sentido, ficou o serviço, ficou o ritual, ficou a liturgia, ficou, sabe, o mecanismo. Sabia como aquele jovem rico, ele sabia o que deveria fazer. Ele até diz: tudo isso tenho feito. Meditamos, recebemos também essa carta, que assim como a outra respingou as vizinhanças em outros territórios, chegou em nós essa também. Essa também está chegando em nós. E não podemos aqui, sabe, se amarrar ou se confundir na estrutura, na liturgia, dos cultos. Tudo isso faz parte e facilita para nós o entendimento, o aprendizado. Por exemplo, o púlpito aqui está, facilita a comunicação para os que estão embaixo. Quem está aqui é melhor ou pior, coisa desse sentido. Não, tem os cultos para nós aprendermos, mas não podemos esquecer da essência do propósito. Para que foi gerado e para que foi criado? Foi gerado para uma finalidade, para um propósito divino e eterno. E foi aqui que essa carta foi recebida pela igreja de Éfeso. A mesma carta que Paulo, é a mesma igreja. 40 anos depois, chegando essa carta: tenho porém contra ti, ou seja, até ali, segundo os estudiosos, relatos, estava sendo uma igreja fervorosa, uma igreja poderosa. Não só na liturgia, nos rituais, na cerimônia, naquilo, nos elementos religiosos, mas no propósito, no sentimento. Por isso que há 40 anos depois, a igreja ainda existia. Por quê? Porque o que eles falavam, como eles agiam, estavam dentro do texto sagrado. Aleluia. Glórias a Deus. No meio da caminhada, irmãos, eu estou falando, irmãos, também, como pastor, como obreiro, como membro, como irmão, como integrante. E essa palavra tem me pegado por dentro. Porque quando perdemos, irmãos, e nós não percebemos, por que Deus estava querendo alertar a igreja de Éfeso? Pergunta para o teu irmão assim: por que Deus estava querendo alertar a igreja de Éfeso? Pergunta aí, sussurra no ouvido dele. Por quê? Irmãos, no meio da caminhada, principalmente nós pastores, líderes, acabamos muitas das vezes nos envolvendo tanto com a estrutura, que quando nós vamos perceber, analisar, nós estamos competindo, nós estamos, sabe, ali sendo guiado, conduzido pelo sentimento terreno e humano, não mais por aquele sentimento eterno de, sabe, das almas, das pessoas, de ver algo, ver um milagre, ver o Espírito Santo atuando e manifestando no tempo.
E esses textos querem trazer algumas observações, algumas reflexões para nós. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aleluia. Eu fui buscar informações dessa palavra insensato na Bíblia. Insensato é aquele que pratica seus atos sem temor, sem juízo, inconsequente, sem acreditar, muitas das vezes, que está prejudicando e maltratando os outros. Vou repetir. Porque, irmãos, quem aqui é ser humano, diga eu. Não tem nenhum extraterrestre aqui, não? Como ser humano, irmãos, buscando essa informação, sabe, nos faz falar misericórdia. Irmãos, a palavra não é só texto, não é só informação teológica. A palavra não é literatura apenas. A palavra é poder de Deus. E o que ela quer causar em nós é esse poder. Insensato é aquele que pratica seus atos sem temor. Por quê? Depois, o complemento aqui explica o sem temor. Não é aquele que não teme a Deus, é o contrário. Sem temor, sem juízo, inconsequente. Por quê? Porque ele está fazendo sem acreditar que está prejudicando e maltratando os outros. Olha, aqui, 2 Timóteo, se eu conseguir colocar na versão NTLH, a tradução, nova tradução, tá? Por favor. 2 Timóteo 2, 22 ao 26. Isso daqui não é de hoje não, isso daqui já faz uns 3 anos que o Espírito Santo me esmaga, e parece que cada dia mais ele vem esmagando. Até aqui foi um estudo. Eu estou tentando aqui trazer um pequeno trecho do estudo que eu trouxe lá em Vera Mendes, lá em Tainópolis, na igreja lá. 2 Timóteo 2, 22 até o 26, diz assim: e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade, procure viver uma vida correta. Olha os itens, olha as lições, olha o texto. Procure viver uma vida correta com fé, amor, paz, junto com os que com coração puro pedem ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas, sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Com educação. Irmãos, e nós no meio da trajetória, naquele sentimento muitas das vezes de querer ajudar, somos inconsequentes, sem juízo, mal educados, não sabemos expressar, não sabemos falar, não sabemos conversar. E você viu a tradução ali, o que significa, né? A pessoa insensata. Na mente dela, não importa, está sendo mal educado, com quem está falando, como está agindo. E às vezes, irmãos, nós fazemos assim. Por que Paulo está trazendo essas lições da igreja de Éfeso? Por que depois chega a carta? O que estava acontecendo? Faltou uma coisinha. O que faltou? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Venhamos ser misericordiosos. Nossas palavras, irmãos, muitas das vezes machucam, maltratam, ofendem, ferem. Estamos aqui, às vezes estamos certos, estamos com a razão.
Paulo está ensinando a Timóteo, que estava começando um ministério, estava começando um trabalho, a se comunicar. Por quê? O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrija com delicadeza aqueles que são contra ele. Esses dias eu vi uma situação, um culto até bacana, bonito e tal, e de repente uma pessoa bocejou ali. Aqui não é lugar de ter sono, vai para casa, quer dormir, vai para casa, na frente de todo mundo. Eu pensei na hora, eu falei, e se essa pessoa levantou 3 horas da manhã, fez de tudo para chegar aqui, fez o possível e o impossível para chegar aqui. O que Paulo está querendo ensinar para a igreja de Éfeso? O que Paulo está querendo ensinar para Timóteo? O que essa carta quer traduzir para nós, irmãos? O que ela quer nos ensinar? Ela quer nos ensinar algo muito forte, irmãos. Vocês vão compreender. Vocês vão compreender. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a ele a oportunidade de se arrepender e vir a conhecer a verdade. Deus quer dar oportunidade para mim, para você, tomar ações, atitudes, de como se comportar, como agir. As pessoas já carregam, irmãos, marcas terríveis na sua trajetória, na sua vida. Só cada um é que sabe aonde o seu sapato aperta. E esse é o segredo do evangelho. De a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vou aliviar. Tomai sobre vós. Mas Deus diz, mas não permaneça. Isso não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a nós. Ensine a palavra a tempo e fora de tempo, até que ele conheça a verdade e venha se arrepender, como diz aqui. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrepender e de virem a conhecer a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo. Mas como alguém vai voltar ao perfeito juízo, sendo que eu estou sem juízo? Sendo que eu estou inconsequente? Não estou nem aí. Eu já está montado aqui o que é certo e o que é errado. E talvez eu não esteja nem errado. Como a igreja aqui de Éfeso não estava errada, mas eu estava alertando porque algo ia acontecer, o candeeiro ia tomar do território do lugar, algo iria acontecer e nós vamos aqui ver. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha. O propósito, irmãos, do evangelho é eu e você escapar da armadilha do diabo. Da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Está precisando de misericórdia, está precisando de compaixão, está precisando de amor. O que a igreja ali já tinha perdido, já não tinha mais paciência, já não tinha mais, já estava intolerante. A igreja estava já cética, e assim estava caminhando, não conseguia produzir, não produzia, não tinha efeito. Pregava, mas não produzia. Sabe o que aconteceu? Acabou não só a igreja de Éfeso, acabou a cidade de Éfeso. Saiu do mapa, saiu da história, foi varrida, foi tirada, foi tudo. A igreja que fracassou. Uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que era elogiada pelo próprio Deus. As suas orações eram admiráveis, o seu empenho era admirável. E nós, achando ruim que alguém bocejou no meio do culto, vai para casa, aqui não é lugar de... Meu Deus, ninguém sabe o que aquela mulher passou para estar ali naquela reunião. Trem lotado, um dia
de cão, talvez, no trabalho, literalmente falando, né? Um dia difícil, mas eu não vou deixar de ouvir a palavra de Deus. Eu vou arrebentando, eu vou mancando, eu vou arrastando, mas algo precisa acontecer na minha casa, na minha vida, na minha família, então eu vou. Seria bonito, todos nós aqui, levanta a mão, nós levantar as duas mãos, os pés, os braços, é maravilhoso, é poderoso, é isso o propósito. Está muito assim. Não quero com isso desanimar, sabe, a igreja de se movimentar e tudo. Agora, nós lemos aqui, por essa razão, não vos tornei insensato, mas procurar e compreender qual é a vontade de Deus. Muitas coisas, irmãos, eu confesso, vou fazer um confessionário. Eu confesso, os irmãos, coitado do pastor Marcos, que já viveu muito perto de mim, que já viu, tem hora que eu fico até com vergonha de olhar o pastor Marcos. Ele sabe de cada coisa. A Edna também, eu estava conversando aqui, estava muito perto. Meu Deus do céu, a gente comete, irmãos. Tem hora que eu olho, meu Deus, por que eu falei assim? Por que eu agi assim? Por que eu fiz assim? Meu Deus! Irmãos, a gente na trajetória, na caminhada, vai ali, mas aqui está dizendo, procurar e compreender qual a vontade de Deus. E às vezes nós nos incomodamos. Vou ler mais um texto aqui ainda na NTLH. 2 Timóteo 2, 14. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a palavra. Irmão, se você está ensinando corretamente a palavra, vou te falar, irmãos, a gente pastor, tem hora que quer pegar o cabo de vassoura. A gente que ministra, tem hora que, meu Deus, eu já falei, né? Às vezes tu acabou de falar, irmãos. Tu acabou de falar. Parece que você não falou nada. Meu Deus, eu falei no culto hoje sobre isso. Parece que você não falou nada. Aí, irmão, tu tem que respirar fundo e falar glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E o que está dizendo aqui? Mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Ainda aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1. Tradução que eu coloquei aqui, esqueci de anotar isso. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse teu pai. Trate os jovens como irmãos, mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Amém? Quem está ouvindo a palavra disso? Não repreendas asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Você vê, eu estou aqui traduzindo esses textos, porque na longa trajetória, não tão longa assim, lógico, né? Mas a gente percebe, sabe, um incômodo muitas das vezes dentro da nossa mente, do nosso coração, e isso muitas das vezes traduzimos, irmãos, dentro de casa. Quando nós ganhamos um marido, quando ganhamos a esposa, quando ganhamos o filho, quando ganhamos ali, aí começa, muitas das vezes, a intolerância, e perdemos a oportunidade. E a maior oportunidade que eu e você temos é com aqueles que nos rodeiam, é nossos familiares,
É nossos filhos, é nossos netos, é nossos bisnetos, é nossa geração, é aqueles do trabalho, é aqueles nossos vizinhos, é aqueles... Olha só, irmãos, e se nós formos perdendo isso? Se formos perdendo isso, perdemos a característica, perdemos o propósito, perdemos a essência, perdemos o que de fato é necessário, o que deveria ser de fato. O verso 19 diz assim: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos, louvores espirituais a Deus. Muitas das vezes, quando falamos, a maioria das vezes é para expressar a nossa insatisfação, ou com isso, ou com aquilo, ou com uma coisa, ou com outra coisa. E muitas das vezes, não estou generalizando, estou aqui trazendo a palavra de Paulo, a igreja de Éfeso, e depois a carta que chegou e falou: se atente. E tudo isso são sincronismos que, estudando, você entende que faltou na igreja de Éfeso. Apesar, sabe, de estar caminhando, de estar andando, faltou isso. A maioria das vezes que falamos é assim. Só que aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando um método eficaz. A nossa insatisfação sendo expressada, sendo comentada, sendo ali muitas das vezes motivos. Por que eu digo isso? Porque eu faço uns bicos já há algum tempo de Uber. E eu pego, às vezes 11 horas, meia-noite, muitas pessoas saindo de conferência. Aquelas conferências, aí eu falo: meu Deus, só de chegar perto, irmãos, tu fica, chacoalha corpo, chacoalha sangue, chacoalha tudo. Eu falo: meu Deus, foi muito forte. Aí tu pega os irmãos vindo da conferência, entrando dentro do carro. Eu falei: não, vai ser só fogo. Tá todo mundo saindo da conferência, vou sair derretido daqui. Irmãos, aí quando eu estou dirigindo ali, às vezes eu começo a chorar. Sabe por quê? Porque eu lembro de mim. Eu olho para mim. Eu falo: meu Deus, eu estou fazendo isso muitas das vezes. Meu Deus, é desse jeito. Saí de uma conferência, achei que eu ia sair pegando fogo. Só contrariedade. Será que na conferência não teve nada de bom? Não teve um momento da palavra? Não teve, é só expressão de insatisfação com alguma coisa. Não estou falando de uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco viagens. Já está de saco. Falei: puxa vida, hoje peguei várias pessoas de conferência. Às vezes eu vou e volto assim, deixo um irmão lá, volto e busco o outro e volto. Às vezes também é de outros lugares. Aí eu lembro, eu falo: meu Deus, às vezes eu estou fazendo isso na minha mesa, às vezes eu estou fazendo isso com os meus filhos, às vezes eu estou fazendo isso na minha casa e não estou dando conta. Me ajude, porque se meus filhos só ficarem na igreja, se minhas noras só ficarem na igreja, se meus netos só participarem da igreja, eu fracassei. Eu fracassei, irmãos. Nossas palavras em salmos e nos cânticos, a maioria das vezes é insatisfação, ou do pastor, ou da igreja, ou da irmã fulano, ou do irmão fulano, ou disso, ou daquilo, ou eu não concordo com o jeito, eu não concordo com a forma, eu não concordo com o método, não concordo com isso, não concordo com... E às vezes estamos até certos. Mas o que Paulo está falando, você acredita no que eu vou falar para você? Diga aí para o seu irmão do lado. Paulo está dizendo para você: você acredita no que ele vai falar? O que ele vai falar aqui? No 19, na versão ARA, é Efésios 5, 19. 5:19, ó. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Irmãos, Paulo está dizendo:
aquela contrariedade, aquilo que nós estamos vendo, nós falando isso daqui, vai acontecer uma revolução, vai acontecer um movimento, vai acontecer. Imagina ali aquela turminha entrando em salmos, hinos e cânticos, a outra também, aquela igreja também. Imagina todos entrando em salmos, hinos e cânticos. Vai acontecer uma revolução. Vai acontecer algo extraordinário. Vai acontecer algo poderoso. Que é a igreja, a carta que a igreja está recebendo. Tenho, porém, contra ti. Ele vai falar: mas você se arrependeu. Você criou juízo. Você criou juízo. Não é os seus dogmas, não é o que você acha, é o que a palavra oferece, um poder. O que traz confusão, o que traz dissensão é o vinho. Mas quando se enche do Espírito Santo, as palavras da nossa mesa mudam. Não ficamos mais atacando igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, interminável essa briga. Irmãos, eu sou filho de missionário, eu vi isso minha vida inteira. Isso não vai mudar, mas eu quero mudar. Pode o sistema não mudar, pode a forma não mudar, pode aquilo não mudar, eu quero mudar. Quem quer mudar aí, diga eu. Aleluia. Precisamos mudar, irmãos, para que nossos filhos não seja só frequentador de igreja, participante de todos os eventos, de todas as coisas que é oferecido. A maneira em que falamos muitas das vezes revela a nossa insensatez, a nossa falta de juízo, revela o nosso estado. E olha que o nosso estado, às vezes, quem olha, às vezes até fala: eu queria ser igual ele, eu queria ser igual ela. É uma pessoa admirável, de oração, de propósito, de comunhão, mas tem algo que estamos perdendo. E é isso, moço, que eu vim aqui derramar no meu coração. Cada vez que eu ministro, os irmãos podem ter certeza que é algo que Deus está me pegando por dentro. Preciso mudar em alguma coisa. Eu preciso mudar em alguma coisa. Daqui 10, 15 anos, 20 anos, talvez eu não esteja mais aqui. Mas a maneira em que eu vivi, em que eu caminhei, minhas noras, minhas netas, aqueles que me rodeiam, vai poder olhar e vai falar: foi um homem honrado, foi um servo de Deus. Irmãos, precisamos de Deus. Fazemos tudo errado, fazemos tudo atrapalhado, falando, somos eu mesmo, irmão. Nossa, quanta gente eu já machuquei, estão feridos por não aproveitar, ó, salmos, hinos e cânticos. Quem vai achar ruim? Não tem perigo, não tem perigo de eu falar demais. Falar da palavra nunca é demais, irmãos. E quando nós começamos a falar, parece que a gente não consegue mais. Teve uma vez, irmão, tem hora que a gente tem que soltar um pouquinho uma vez que os irmãos veem que a gente não é de ferro. Eu tava ali na cozinha e tava, não, que minha irmã deveria ser, minha irmã deve ser o quê, sei que. E eu, irmãos, não, tá, daqui a pouco a irmã entra e faz assim: glória a Deus. A gente não tem coragem nem de falar na frente da pessoa. E até a nossa querida irmã Miriam, foi uma situação aí, ela entrou: glória a Deus, amém. Aí eu nunca me esqueço, eu poderia estar falando em salmos, hinos e cânticos. Ela é uma pessoa madura, nunca perdeu a fé, nunca. Mas se tivesse perdido a fé, somos terríveis. E às vezes nós engangrenamos aqueles que nos rodeiam. Por quê?
A igreja de Éfeso, um tempo depois, saiu da história. Por quê? Porque não teve. O que era falado naquelas mesas? O que acontecia? Era só o sistema? Os filhos, netos não participaram? Ouviram, não aprenderam? Não escutaram? Não tiveram o encanto que os seus pais tiveram? Vamos ficar todos de pé, por favor. Sempre trate uns aos outros. Você vê que aqui em Efésios, capítulo 5, o verso 21. Olha o que diz. O verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quando nós temos esse sentimento de sujeição, de amor, irmãos, temos um DNA evangelístico, um DNA de amor, um DNA de misericórdia, um DNA de educação. Aleluia. O Espírito Santo quer nos levar a um lugar mais alto, a um lugar de entendimento, a um lugar de compreensão. Como lidamos com os desafios? Como lidamos com nossas palavras? Como lidamos com as situações, com as contrariedades? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti e de toda a igreja, meu Deus, eu clamo agora. Senhor, meu Deus, não queremos ser conhecidos na história como uma igreja fracassada. Não quero dizer com isso lugar físico, mas é nosso comportamento, nossas ações, nossas atitudes. Senhor, meu Deus, somos envolvidos e tomados, meu Deus, muitas das vezes por nosso sujeito, às vezes querendo ajudar, mas causando, meu Deus, contrariedade muitas das vezes com a tua própria palavra. Senhor, meu Deus, é a tua noiva. Jamais, Senhor, meu Deus, eu seria mal educado com a noiva de alguém. Senhor, meu Deus, eu não quero ser com a sua noiva, com a sua casa, com esse povo, meu Deus, que só o Senhor sabe o que cada um enfrenta no seu dia a dia, no seu trabalho, o que cada um enfrenta, meu Deus e meu Pai, na vida material, espiritual, amorosa. Senhor, meu Deus, estão aqui por alguma razão, chegaram aqui, não sei se foi arrastado, empurrado, obrigado, mas não queremos, Senhor, meu Deus, fazer as coisas por obrigação, por pressão, queremos fazer pelo amor, meu Deus. E para isso temos que ser contagiados pelo céu. Então nos ajude, meu Deus, em nossas debilidades, em nossas fraquezas, para que possamos alcançar a estatura de filhos perfeitos. É só através da tua palavra, só através do teu poder. E nós cremos isso. Queremos sempre, meu Deus, meu Pai, adotar em nossas comunicações salmos, hinos, cânticos e louvores espirituais. Não por uma liturgia, mas é algo do nosso coração, como aqui mesmo já foi citado sobre Davi. As suas expressões sendo rei, tendo suas tarefas, tendo as suas correrias, mas, Senhor, meu Deus, algo queimava, que se tornou em textos, meu Deus, meu Pai, para contribuir, meu Deus, meu Pai, ao nosso conhecimento, inspirados pelo Espírito Santo. Senhor, meu Deus, eu te peço, eu te clamo, eu te agradeço por essa oportunidade, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, pela vida de todos, meu Deus, meu Pai, que nos assistem, que participam, meu Deus, meu Pai, dessas reuniões, desses estudos, dessas palavras poderosas.
para colocarem, Senhor meu Deus, em movimento, em andamento as suas vidas. Em nome de Jesus.